Olá, tudo bem? Tá no ar mais um Papo Saúde, diretamente aqui do nosso canal do YouTube, @SantaMônicaCE, e também estamos em outras plataformas, que é @SantaMônicaCE no Instagram, @SantaMônicaCE no Spotify. O Papo Saúde, no primeiro episódio, que começou mês passado, falamos sobre o Setembro Amarelo. E comigo sempre no programa aqui, vão estar elas aqui, as nossas enfermeiras queridas do Santa Mônica aqui. No meu lado esquerdo, tá aqui a Aline Geraldo, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom estar aqui de novo com vocês. E no meu lado direito, Gabriele Burlandi, tudo bem? Tudo jóia, obrigada pelo convite. E esse mês, outubro, o assunto principal é o Outubro Rosa. Então vamos falar tudo sobre o Outubro Rosa. Vocês em casa que têm dúvida, espero que seja esclarecida todas as dúvidas aqui, que elas vão esclarecer tudo para vocês, tá bom? Então, o que podemos falar sobre o Outubro Rosa? Outubro Rosa é um movimento que ele é internacional. Algumas pessoas não sabem, mas ele não é só no Brasil, ele acontece ao redor do mundo. E nesse mês de outubro, as pessoas param para poder falar sobre isso, falar sobre o câncer de mama. A nossa intenção é a conscientização para a prevenção do câncer de mama e para os diagnósticos cada vez mais precoces, que são aqueles diagnósticos onde a gente consegue ter uma projeção de cura melhor, né? O principal foco das ações são as mulheres. E aí a gente fala sobre a saúde da mulher, a gente fala sobre os exames que são necessários serem feitos pelo menos uma vez ao ano, né? O diagnóstico do câncer ele é feito pelo médico, porém, quando a mulher conhece o seu corpo, conhece a sua natureza e sente alguma coisa de diferente, é o momento da gente falar sobre isso, né? Existem alguns tabus ainda com relação à doença e a gente vai tentar aqui falar sobre um pouco sobre isso e tentar desmistificar um pouco essa coisa ruim, né? Que tem gente mais antiga que fala assim, aquela doença, não fala nem o nome, né? Então, quando a gente consegue falar sobre os assuntos, a gente consegue prevenir e desmistificar. Bom, já sabemos agora o objetivo e da importância. Agora, como surgiu? Como surgiu isso? Vou explicar um pouquinho sobre o surgimento, né, dessa campanha. Começou lá nos Estados Unidos, como a maioria das coisas que chegam até a gente aqui, né, mas foi bem isoladamente, em alguns estados americanos apenas. Só depois, com a aprovação do Congresso americano, que o mês de outubro ele foi reconhecido nacionalmente. E em 1990 teve uma corrida chamada Corrida de Cura, lá em Nova York. Inclusive eles colocaram o laço rosa, que é o símbolo do Outubro Rosa, aqui, lá e aqui pra gente. Eles distribuíram esse lacinho rosa para todos os corredores e logo depois ficaram sendo distribuídos nos eventos públicos, nos eventos de moda, e aí então surgiu a campanha do Outubro Rosa. E quando chegou no Brasil essa campanha? Aqui no Brasil, em 2002, começamos a ensaiar, né, esse projeto de conscientização, de falar sobre esse assunto, mas até 2008 ali o movimento veio meio morno, meio que se organizando, se estruturando melhor para acontecer. Então, no Brasil, desde 2008, a gente consegue manter aí todo mês de outubro, a gente parar para poder falar sobre esse assunto, né? Essa movimentação ela ganhou força nos estados e é bem legal, no mês de outubro, cada cidade, cada estado do país tem um movimento ou um monumento turístico que é iluminado com a cor rosa à noite. Então a gente tem o Cristo Redentor, a gente tem o MASP em São Paulo, tem vários locais onde são iluminados com a cor rosa, que é para a gente não esquecer de falar sobre esse assunto. E qual é a realidade do câncer de mama no Brasil? A gente tem algum número, alguma estatística sobre isso? A gente tem sim. Infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil, o câncer de mama é o tipo mais comum de câncer, só depois do câncer de pele, tá? Ele
causa maior número de mortes em mulheres por câncer de mama. No Brasil, a gente tem uma estimativa agora em 2022, a gente vai ter em média 66 mil novos casos. Nossa. Em 2020, eu tenho dados aqui que foram em torno de 17 mil mortes por câncer de mama em mulheres. Então, assim, os números de óbitos, eles são bem altos, especialmente pelo grande número de diagnóstico que é feito de forma tardia. Porque a gente sabe, se a gente diagnostica esse câncer de mama num estágio bem inicial, que a gente chama um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito maior, tá? A gente entende que esse problema ele é recorrente todo ano, mas quando a gente faz essa campanha de Outubro Rosa, essa campanha em outubro, né, que a gente chama de Outubro Rosa, a gente faz com que os exames, eles acabam sendo mais procurados, né, e a gente tem essa importância e essa comunicação entre as mulheres para a gente fazer com que haja esse alerta para elas cuidarem de si mesmas. Bom, quando a gente fala de cuidado, eu queria de vocês falassem para as mulheres de casa como orientar elas a ter o cuidado, a cuidarem de si mesmas. A principal orientação em todos os tipos de câncer, a principal orientação ainda é a prevenção com hábitos saudáveis. No caso do câncer de mama, a gente precisa fazer todo um processo de saúde da mulher, né? A gente hoje já tem algumas frentes de trabalho que atuam muito bem nesse processo, mas ainda precisa de mais, porque quanto mais a gente vê as pessoas chegando e falando sobre suas realidades, a gente entende que a informação ela é a melhor arma para a gente poder combater alguns tipos de doença. Então, a gente viu que os números são muito altos. Esse número ele pode aumentar e aí a gente só vai conseguir contabilizar isso para o próximo ano, porque mais uma vez a gente está vindo, né, falando da pandemia, tivemos 2 anos aí, uma demanda reprimida muito grande, pessoas que não buscavam atendimento de saúde se não fosse somente com aqueles sinais e sintomas, né, para prevenir a disseminação do vírus. Então a gente tem para esse ano uma proposta de, inclusive mamógrafos móveis que vão até certos locais, determinadas regiões, para facilitar o acesso dessa mulher aos exames, né? E a gente consegue também, durante o exame preventivo, que é o exame que a gente faz a prevenção do câncer de colo de útero, o médico também examina a mama dessa mulher. Mas o interessante nesse mês é que a gente, quando faz a campanha, percebe que a procura pelos exames e pelo auxílio médico, ela vem em maior número, tanto em outubro como nos 3 meses seguintes. A gente consegue ter aí abraçar uma quantidade maior de pessoas para poder orientar e fazer a detecção precoce. Deixa eu complementar aqui um pouquinho. A Aline falou sobre os exames, né? Então, assim, quando a mulher procura o médico e vai fazer esse exame que a gente chama que é o preventivo, o Papa Nicolau, nesse momento o médico ele faz esse exame da mama, né? Então ele vai inspecionar, ele vai palpar essa mama. Só que a gente também recebe, nesse momento que a mulher está nessa consulta médica, ela recebe a orientação de fazer o autoexame da mama. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse autoexame. Lembrando que o autoexame, ele não substitui o exame clínico feito pelo médico, tá? Então, assim, a mulher, quando ela faz o autoexame, ela precisa procurar alterações na mama, né? Então, para isso, a mulher ela precisa conhecer o seu próprio corpo para que ela consiga identificar qualquer tipo de alteração. E em que momento ela tem que fazer esse autoexame? Muito antigamente a gente falava, todo mundo falava de uma técnica específica, tinha que ser deitado, tinha que ser no banho. Hoje em dia a gente já consegue compreender que o autoexame ele tem que ser feito de forma confortável para a mulher, não necessariamente seguindo uma regra, né? Tem que ser sempre deitado ou tem que ser sempre no banho. Não, a mulher tem que estar confortável, seja no momento que ela estiver trocando de roupa, ou mesmo tomando banho, ou deitada, ela precisa se
autoexaminar, que é o autoexame. Então, ela vai palpar essa mama, ela vai inspecionar essa mama em busca de alguns sinais de alerta. E aí, aqui, eu trouxe alguns sinais de alertas, né? Então, assim, apareceu algum caroço, algum nódulo, que a gente chama. Se ele for fixo, ele pode ser fixo, ele pode ser indolor, mas já é um sinal de alerta. Geralmente, esse nódulo ele é bem endurecido, tá? A pele da mama ela pode estar avermelhada ou até mesmo com um aspecto que a gente chama de casca de laranja. Então, ela pode estar bem áspera. Então, se ela estiver avermelhada ou bem áspera essa pele, é um sinal de alerta. Alteração no mamilo, ou nos dois, ou apenas em um mamilo. Se tiver uma saída espontânea de um líquido em um dos mamilos, também é um sinal de alerta. E para finalizar, se a gente, quando a gente está palpando a mama, a gente não precisa só palpar, a gente não tem que palpar só as mãos, a gente tem que palpar a região do pescoço e das axilas, aparecendo algum nódulo, aparecendo qualquer alteração também nessa região, também fica como sinal de alerta. Então, para a gente concluir, a gente precisa entender que é extremamente necessário que a mulher ela seja estimulada a fazer esse autoexame. E sempre lembrar que o autoexame ele não substitui o exame clínico junto com algum especialista na área, tá? Tem uma questão que eu acho que é legal a gente lembrar, que esse autoexame, ele não tem uma regra, como a Gabriele falou, mas seria interessante que ele fosse feito depois do período menstrual. Antes da menstruação e durante a menstruação, em mulheres que ainda menstruam, a mama pode ter alguma alteração, pode ter algum tipo de displasia, pode ter alguns nódulos, mas esses nódulos eles se desfazem depois da menstruação. Então, fazendo o autoexame depois do período menstrual, a gente tem um fator mais fidedigno ali do que está sendo encontrado. Show. E existe algum fator de risco para a mulher desenvolver esse problema? Não é uma regra, né? Não são todos os fatores de risco que podem determinar um câncer de mama, mas a grande maioria das pessoas são aqueles hábitos, né? A obesidade, principalmente acima de 50 anos, depois da menopausa, os hábitos de etilismo, tabagismo, né, o uso de álcool, o cigarro, a pessoa que tomou a anticoncepcional oral, a pílula contraceptiva, durante longos anos, tem um fator de risco maior. As mulheres que tiveram sua primeira menstruação, a menarca, bem cedo, antes dos 12 anos, aquelas que entram na menopausa depois dos 60, também têm uma probabilidade maior de desenvolver esse câncer de mama. As mulheres que não tiveram filhos, as que não amamentaram, também tem aí uma probabilidade bem grande. Primeira gravidez após os 30 anos. À medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo os casos, a gente identifica também essa questão. E a questão genética e hereditária, né? Se eu tenho uma mãe, ou uma irmã, ou uma filha, ou alguém da minha família de primeiro ou segundo grau que tenham tido esse tipo de câncer, eu tenho uma grande probabilidade de desenvolver também. Bom, então vamos lá. Vamos ver que nossos ouvintes, quem está assistindo, faça o autoexame e perceba que tem algo errado. O que essa pessoa tem que fazer? O que ela deve fazer? Então, a gente orienta sempre. Essa assistência médica ela tem que ser procurada de forma urgente. Uma vez a gente identificando no autoexame alguma alteração, ou eu associo todos esses fatores de riscos que a Aline falou, a gente precisa procurar uma assistência médica. A gente entende que todos os sistemas de saúde, seja ele privado ou público, ele precisa estar preparado para acolher, orientar e direcionar essa mulher nesse atendimento. E esse atendimento ele tem que ter uma certa prioridade. Porque, voltando a falar, o diagnóstico precoce e o início do tratamento precocemente nos traz grandes chances de cura, tá? E aí, falando do sistema público de saúde, como é que funciona, né? Então, pelo SUS, o que a mulher pode fazer? Ela vai numa unidade básica de saúde, ou num posto de saúde, ou numa clínica da família. Então, ela procura esse atendimento,
lembrando, todas as equipes estão preparadas para fazer esse acolhimento. Então, essa mulher, ela vai ter essa prioridade de marcação, pode ser atendida por um enfermeiro da estratégia de saúde da família. Esse enfermeiro, baseado em todos os problemas que essa mulher vai estar relatando, ele, baseado também nos protocolos institucionais, eles vão dar os exames específicos que essa mulher precisa estar fazendo, e depois do resultado, quando receber os resultados desses exames, o médico ele vai ser consultado. Na rede privada, funciona uma marcação voluntária, né? A mulher tem a vontade de marcar, liga para o seu médico e explica todo o problema que ela identificou, porque ele vai, a partir do momento que entendendo o problema, ele vai marcar esses exames e ela vai retornar na consulta. Então, assim, o tempo, ele faz todo o diferencial no tratamento. Então, identificando um problema, imediatamente procura assistência médica. No sistema público é de uma forma, no sistema privado é de outra. Eu queria falar um pouco dessa questão do sistema público, porque eu preciso falar dos agentes comunitários de saúde. Eles são, assim, a ponta, né, do processo. Eles estão nas comunidades, eles conhecem as pessoas que fazem parte da sua região, da sua área programática. Então, muitas informações que chegam ao profissional enfermeiro, ao profissional médico, dentro de uma unidade de saúde, ela vem do agente comunitário de saúde. Então, eles são, assim, a nossa força-tarefa maior. E a gente consegue fazer a orientação desses profissionais para que eles saibam orientar e saibam identificar qualquer alteração em mulheres da sua região. Eu tenho eu tive a possibilidade de trabalhar no interior de Minas, e era uma cidade bem pobre, bem carente, e eu lembro que tinha uma puérpera, né, uma mulher que tinha tido filho, e ela estava amamentando, e já a criança ia fazer 1 ano. E toda vez a gente comunitária de saúde, ela ia no posto pegar material para fazer curativo. E aí teve um dia que eu perguntei, mas o curativo é aonde? É porque machucou um pouquinho o seio dela com a amamentação. E aí teve um dia que eu fui lá para ver essa paciente, e era um câncer de mama, assim, bem avançado. Uma mulher com 39 anos, uma criança de 1 ano, e você vê, assim, que, caramba, como que a falta de informação, né, a falta de orientação em saúde, a educação em saúde, ela tem que estar o tempo inteiro presente na nossa vida. Então, foi uma pessoa que perdeu a vida enquanto estava fazendo um curativo, achando que era por conta da amamentação. Então, a gente precisa realmente ficar alerta, ficar atento, orientar as pessoas que sinalizem qualquer tipo de alteração. É muito importante. É isso aí, gente. Então, se ligou? Prestou atenção? Então, gente, compartilha esse vídeo, que a informação já ajuda bastante. Beleza? Meninas, assim como vários temas da saúde, temos os mitos e as verdades. Então, eu pesquisei alguns aqui. Vou falar, vocês informem se é mito ou verdade. Beleza? Então, vamos lá. Se eu viver com hábito saudável, não irei desenvolver câncer de mama. Mito ou verdade? Mito. A gente pode manter todos os hábitos saudáveis, mas o fator genético e hereditário não dá para ser descartado. Muitas pessoas têm uma vida regrada, mas acabam desenvolvendo algum tipo de câncer por conta do fator genético e hereditário. Eu não faço autoexame porque quem procura acha. Mito ou verdade? Totalmente mito, né? Porque assim, não fazer o autoexame não vai fazer com que essa lesão cresça de forma silenciosa, né? Então, fazendo o autoexame, eu vou diagnosticar precocemente e vou conseguir tratar. Então, é totalmente mito. Tem que fazer o autoexame. É isso aí, presta atenção, né? Vamos fazer, hein? A mulher que amamenta até 2 anos ou mais tem chance de desenvolver câncer de mama? Mito ou verdade? Ela não tem chance, ela tem menos chance, né? A verdade é que, enquanto a mulher está amamentando, os níveis de hormônio, eles são adiados e muito por conta da amamentação. Então, a mulher que amamenta, ela tem menos chance de desenvolver o câncer de mama. Vamos lá aqui, outra que eu peguei aqui. Toda vez que eu sentir minha mama endurecida, eu tenho que fazer mamografia?
Mito ou verdade? Mito. A Aline até deu uma palhinha já, né? Então, quando a gente sente a mama endurecida, não necessariamente é um problema. Até porque a gente sabe que as mamas ficam endurecidas no período pré e no período menstrual. Então, é mito. Não é sempre que eu sinto a minha mama endurecida que eu preciso fazer um exame específico, que é a mamografia. A gente espera esse período passar, a gente faz o autoexame. Caso a gente entenda que tem alguma alteração, a gente procura esse exame mais específico. Outro que eu peguei aqui. O exame de mamografia dói muito. Não vou conseguir fazer. Mito ou verdade? É mito dizer que dói, né? É um exame que causa algum incômodo, porque a mama é manipulada, né? Então não tem como a gente dizer que não tem incômodo nenhum. Mas a dor, cada um tem o seu limiar de dor, cada um sabe como é a sua natureza, mas o exame é feito de forma cuidadosa, de forma bem segura, e a gente tem um incômodo sim, mas não é uma coisa que dói, não dói. Bom, agora essa até eu tô curioso para saber. Somente mulheres desenvolvem câncer de mama? Isso é um mito. Para ter câncer de mama, a gente precisa ter mama. E homens também possuem mama. Eles têm uma anatomia totalmente diferente das mulheres, mas eles possuem mama, então eles podem ter câncer de mama. A gente entende que, estatisticamente, apenas 1% de todos os cânceres de mama acometem os homens. Mas, a partir do momento que tem mama, pode ter câncer de mama. Então, o autoexame vale também para o homem. Ah, tá vendo aí, gente? Não é só a mulher que tem... Pode ter, não. Homem também. Você também, que é homem aí, achando que não tem como ter, aí, também tem. Gente, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero... Vocês têm alguma mensagem para passar, alguma consideração aí importante pro nosso público? Então, eu queria falar uma coisa. A gente sempre que vai fazer algum tipo de exame, algum tipo de orientação, a gente protela, a gente vai prorrogando e espera para fazer depois do aniversário, depois das férias, depois não sei o quê. A gente costuma orientar as pessoas a fazerem o seguinte, para não esquecer. Eu faço os meus exames todos no mês do meu aniversário. Porque quando eu vou ao médico entre um ano e outro, eu sei que o meu aniversário é naquele mês foi quando eu fiz os meus últimos exames. Então, é uma dica para quem não quer ficar muito perdido e deixar passar muito tempo, né, sem fazer os exames. E apesar da campanha ser voltada para as mulheres nesse mês de outubro, a gente precisa salientar que o autocuidado, o toque, o conhecer o seu próprio corpo é algo que a gente precisa desmistificar, né? A mulher precisa se tocar, se conhecer, não permitir que só o outro faça isso. Eu quando conheço meu corpo, quando me toco, eu sei que alguma coisa está errada logo no começo. Então, a mensagem final é essa, a gente deixar esses exames serem agendados sempre no mesmo mês do ano. A gente sugere o mês do aniversário, mas pode ser um mês que você prefira, e que se toquem. E lembrando, quando a gente fala, é muito melhor a gente falar de saúde do que de doença, né? Então, quando a gente se propõe a ter esse papo de saúde, a gente está falando sobre saúde e não sobre doença. Todos os diagnósticos que a gente faz precocemente, a gente tem muito mais chance de cura. Lembrando que o câncer de mama, o tratamento do câncer de mama, ele pode ser cirúrgico, com a retirada parcial dessa mama ou uma retirada total dessa mama, por forma de medicamentos, né? O tratamento é medicamentoso, também com radioterapia ou com quimioterapia. Então, a gente passando por todas essas etapas de tratamento de forma inicial, a chance de cura é muito grande. E falar de saúde é muito melhor do que falar de doença. Gostei dessa frase, gostei.
Então, gente... Para a gente finalizar, vai lá. É só para deixar aqui a mensagem, né? A gente, enquanto profissional de saúde, nós temos o compromisso da informação e do ensino e saúde, né? Nossa empresa faz esse trabalho. Nosso Instagram, a gente vai colocar depois no link da descrição. Né? É AIG. Ensino e Saúde. A gente vai em locais para fazer palestras, a gente faz workshops. Nessa parte de câncer de mama, depois a gente vai ter prevenção de outras doenças. A gente faz dinâmicas, a gente pode ir até a sua escola, a sua empresa, levar essa informação, que é um compromisso que a gente tem não só social, mas um compromisso também com a nossa profissão e com a prevenção das doenças. Falar de saúde é muito melhor. Gente, com certeza, a informação é muito importante. Aquela moça que você falou agora, o exemplo, Sim. Se ela tivesse essa informação há muito tempo atrás, ela poderia ter evitado que acontecesse isso. Então, gente, como ela falou, se toquem e se toquem, façam o seu exame, autoexame aí. Então, beijo, obrigado, agradecer as meninas pela presença de vocês aí, mais um. Então, galera, não esqueça, curte, compartilhe, vamos lá, compartilhe para todo mundo, mande para vovó, para titia, para mamãe, para todo mundo, que o assunto é importante e é muito bom todo mundo estar com essa informação, tá bom? Vamos ver no próximo mês aí. Vamos dar spoiler, qual vai ser o próximo assunto? Tudo azul, né? Tudo azul. Tudo azul. Eu já tô dando spoiler. Tudo azul. Gente, obrigado. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.